Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, chegado o momento da nossa palestra de hoje, agradecemos ao nosso irmão Luiz Mário por mais uma vez estar junto de nós aqui, ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Leve um abraço fraterno a todo o pessoal lá do Seja lá, nossos irmãos, nossos confrades, tá bom? Bom, o Luiz Mário é um servidor do Seja, Centro Espírita Joana de Ângelos, fica lá na Barra da Tijuca. E o tema que ele irá explorar hoje aqui junto a nós é Paulo o Estevão. Sem dúvida nenhuma, um tema muito rico, muito bonito, e ele saberá muito explorar esse assunto aqui hoje. Luiz, por favor, o microfone é seu, fique à vontade. A paz do Cristo esteja no coração de todos vocês. É uma honra estar aqui. Eu venho aqui uma vez por ano e eu fico sempre encantado, porque a única atividade que eu tenho hoje é no Seja mesmo, e raros centros me convidam. O Frei Luiz sempre me convida, então deve... porque normalmente quando eu vou falar em centros espíritas fora do Seja, eu sei que eu vou falar uma vez só. As pessoas, a visão que... obrigado. Às vezes a gente apresenta uma visão do Espiritismo ou dos Evangelhos que as pessoas não estão acostumadas e elas estranham. Mas o Espiritismo é o cristianismo redivivo, na própria palavra dos Espíritos. E se houve algo importante no surgimento do Espiritismo no século XIX, em plena capital da cultura ocidental, em Paris, era Paris e Londres, o objetivo era usar a inteligência, a racionalidade, as conquistas da ciência na época, para legitimar a vida espiritual. Então, Kardec transforma aquilo que era sobrenatural em natural, pesquisável, experimental. Você pode fazer seu experimento. Aqui a casa de Frei Luiz é uma casa dedicada à cura, uma casa dedicada à materialização. E então o Espiritismo, ele usa toda a racionalidade para conduzir o homem, para legitimar a nossa conduta, nosso caminhar em direção a Deus. Num século que mata Deus, no século XIX. Uma das frases famosas de Friedrich Nietzsche, um grande filósofo da época, era de que Deus estava morto. Então, a mentalidade renascentista, iluminista, foi o cientificismo, o positivismo, eles foram modelando a mente, se afastando da religião, colocando a religião como algo fantasioso. Então, o Espiritismo foi uma trincheira para que os homens pudessem se certificar da vida pós-mortem, de que os espíritos se comunicavam, que a vida espiritual era uma realidade, como o irmão Jacó, o Frederico Figner, teve a oportunidade de ver lá no Pará, quando a filha se materializou, a filha que é tão adorada e amada e que estava viva, não é? Então, nós aqui estamos. Hoje é um dia especial para a cristandade. Eu vou caminhar nas palavras do meu amigo, que estudou o capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Uma nota: quando Kardec desencarnou, ele foi recebido no mundo espiritual por uma corte de seres celestiais, e o dístico que o recebeu, que espíritos iluminados traziam, era o Evangelho segundo o Espiritismo, não era o livro dos Espíritos. Interessante isso, né? Porque o sentido é o cristianismo redivivo.
Então, a Liana me deu a oportunidade de falar sobre Paulo e Estevão, ela me deu o tema, eu não sei se é da casa ou se foi ela que sugeriu, mas é um desafio, né, falar em pouco tempo sobre esses dois grandes personagens. Você vê como são as circunstâncias, as sincronicidades das coisas, né? Hoje a cristandade inteira celebra a transfiguração do Senhor, quando ele subiu o Tabor com João, com Pedro e com Tiago, e eles ficam assombrados, assim, muito contentes, alegres e espantados com o que acontece. Jesus, que eles conheciam, se transfigura diante deles, né? O seu rosto é iluminado como o sol, fere os olhos deles, eles não conseguem fixar os olhos na face do Senhor, aquela face tão querida e amada por eles. É muita luz, essa luz que o Frederico Figner não experimentou quando desencarnou. E as suas vestes ficaram de um branco absolutamente luminoso, radiante, e eles não conseguiam olhar Jesus, mas eles viram dois espíritos ao lado do Senhor. Eu sempre, quando estou com algum irmão protestante, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles acham que as pessoas desencarnam, morrem e vão para o Sheol, né? E dormem e esperam o juízo final. E eu sempre pergunto, mas e Moisés e Elias, como é que fica essa história, né? Porque eles estavam acordados, lúcidos e conversando com o Senhor. E eles identificam Elias e Moisés, os dois grandes profetas da tradição judaica. Moisés, o legislador, que trouxe a Torá, o Pentateuco, e Elias, né, que protegeu a tradição. E as profecias de Isaías diziam que Elias voltaria antes do Senhor. E quando eles descem ao Tabor, né, surge aquela questão sobre Elias. Quem é Elias? Elias, as profecias dizem que antes do Messias, do Mashiach, deveria vir Elias. E Jesus fala que Elias já viera e que as pessoas não o reconheceram que era Elias. É uma das indicações sobre a reencarnação, né? Que Elias tinha voltado e era João Batista. E Elias, ele mandara cortar a cabeça dos sacerdotes de Baal, né, numa disputa que eles tiveram depois. Ele venceu a disputa e os sacerdotes foram mortos. E ele perdeu a cabeça, né? Isso é a lei de causa e efeito. Vocês vejam que interessante. Essa é uma casa onde tem ectoplasmia, onde os espíritos se materializam. E Jesus se transfigura, ele vira luz. E nós sabemos que o Senhor assumiu uma forma, ele se materializou no mundo para que nós nos transfigurássemos. A palavra grega é metamorfose, que a gente encontra nos evangelhos, ir além da forma. Então vocês vejam a curiosidade, os espíritos se materializam aqui nas sessões dessa casa, a serviço do Senhor, para que nós nos desmaterializemos. O Frederico Figner, quando vocês saírem daqui, comprem o livro, né? Voltei, do irmão Jacó. Esse livro Voltei, né, do irmão Jacó, é o pseudônimo do Frederico Figner, né, que foi presidente da FEB aqui na capital, então capital do Brasil. E ele surpreende mesmo. Ele foi uma figura notória no espiritismo, uma autoridade dentro do espiritismo, um homem de grande valor, de grande cultura e inteligência, e dedicado ao bem, fez caridade, mas a professorinha, né, que ele, quando ele desencarna, ele é apegado aos bens, né, materiais. Não se serve a Deus e a mamon. Você não costura pano velho ou remendo novo em pano velho, em roupa velha.
né? Você rasga. Você não põe vinho novo em odres velhos, eles rasgam. Então, o Frederico Figner, apesar de ser um homem caridoso, ele não era um homem transcendental, ele não fez a transfiguração, por isso que ele não emitia luz no mundo espiritual. E ele fica surpreso porque na equipe de desencarnados estava uma professorinha que frequentava a FEB, e ele desprezava, porque ele achava, professora primária, quem ela é, né? Eles tinham uma sensação de que ele era uma pessoa importante, e ela não era uma pessoa importante. E, no entanto, ela iluminada, cheia de luz, né? Quando eles vão chegando na colônia espiritual, né, é um abismo, e ele não consegue transpor, precisa de uma ponte de luz vindo da colônia até o local onde eles estão, que o Dr. Bezerra os levou, para eles atravessarem. Mas uma coorte de seres angelicais em forma de criança atravessam o abismo da colônia em direção à escarpa onde eles estão, saindo do umbral, para recebê-la, e a levam voando. É bonito, não é? E aí fica olhando. Então, fica configurado aqui, né, que a nossa importância, o que é importante, é você se transfigurar, é você abandonar as suas ideias, né, suas raízes, suas âncoras aqui na Terra. A solução está em Deus, a solução está no Cristo. E nesse sentido, lembrando a transfiguração, lembrando a materialização, eles aparecem entre nós, se materializam para que vocês se desmaterializem, para que vocês tenham certeza que a vida espiritual é importante. Nós estamos numa experiência humana transitória, mas nós somos espíritos eternos que mergulhamos na carne e buscamos o sagrado. Se nós não fizermos isso, nós não nos transfiguraremos. Então, alguma coisa. Por que o Frederico Figner não emitia luz? Eu vou falar sobre um fenômeno físico. Se vocês se lembram, um átomo, ele tem um núcleo e tem elétrons. Os elétrons, eles ficam em camadas. Os elétrons mais distantes, eles têm mais energia. Os elétrons com menos energia, eles ficam mais próximos do núcleo. Isso é o que a física quântica nos mostra, é uma verdade. Então, quando algum elétron, de onde vem o fóton, a luz, que sai de um átomo? Porque você não está em fissão atômica, nem numa fusão atômica como acontece no Sol. Então, de onde vem tantos fótons dos espíritos? Se os espíritos emitem luz, essa luz é produzida por alguma coisa. Não é fotoquímica como do pirilampo, não é? Qual é o nome? Vagalume? Do vagalume. Não é uma química produzindo luz, é luz mesmo. De onde ela vem? O corpo sutil é muito plástico e muito etéreo, né, conforme você avança. Olha que interessante. Quando um elétron perde energia, porque essa energia foi dada para alguém, quando você dá passe, você está dando energia, não está dando? Por isso que, se você for clarividente, você vê luz saindo da mão das pessoas junto com os fluidos, ok? Porque você está dando energia. E quando você dá energia, os elétrons perdendo energia, eles liberam essa diferença em fótons, em luz. Então, o ato de amar, o ato de dar, de realmente se importar com o outro, faz com que você dê energia. E quando você doa energia, os elétrons se alteram na camada atômica do seu corpo sutil, e a luz é liberada em forma de fótons. O que a gente aprende com isso? O amor é não eu. O amor é o desapego do seu sentimento de eu. Quanto menos eu, mais amor. Então, o amor, ele é luminoso. E o egoísmo? O egoísmo, ele quer energia, não é verdade?
O egoísmo, ele quer para si. Então ele precisa da sua energia, ele quer se alimentar de você, das coisas. Então eles não emitem luz. Por isso que os espíritos que são egocentrados, egoístas, ou que fazem o mal, por que eles fazem o mal? Eles querem ser felizes, mas eles não se importam que você sofra para ele encontrar a alegria dele, o prazer dele. Então ele rouba de você, ele tira de você. Essa é a grande diferença. E o que Jesus nos ensinou é o amor. Por isso ele se transfigura. E os cristãos da antiguidade, dos primeiros tempos, de Paulo, de Estevão, eles tinham a ideia da teoses. Teoses é a ascese. O Senhor desceu, assumiu uma forma, se materializou. E quando você reencarna, é uma materialização. Não é ectoplasmática, como a gente vê aqui no Frei Luiz, mas é uma materialização não de horas ou de minutos, mas é uma materialização de anos. E para isso você precisa do útero, para isso você precisa de um vaso, precisa, né, de células, e o seu corpo espiritual informa, né, a matéria, e surge um corpo que cresce, e você está aqui materializado por um tempo para se desmaterializar. Qual é o erro das pessoas? Buscar no mundo material a solução para as suas questões, quando a solução está sempre no mundo espiritual, em viver o Espírito. Ora, quem são Paulo e Estevão? Então, Paulo e Estevão são duas pessoas materializadas no século I. Jesus, ele veio à Terra, ele encarnou-se no ano 7 antes de Cristo. As datas, um monge errou a data, tá? O Dionísio Pequeno, ele tinha que calcular, ele errou. Então, você vê que Herodes morre 2 anos antes de Jesus. Então não tem sentido se ele mandou matar as crianças com até 2 anos de idade. E quando você vê todas as conjunções e tudo, as datas recuam até o ano 7 a.C. Então no ano 30, quando Jesus partiu, Jesus estava com 37 anos, ok? Essas datas são hoje bem precisas, muito bem estudadas. Para a fé, não importa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo, tá? Não do 7. Você pega lá o ano 0, 1, que Jesus nasceu, como é o calendário, e Paulo nasceu 5 anos depois. E Estevão nasceu 4 anos depois de Paulo, no ano 9. No ano 34, depois de Cristo, nós vamos, ter o início desse livro. Quem tem esse livro? Quem já leu esse livro? Levanta a mão para mim. Quem não leu esse livro, levanta a mão para mim. Uau! Então vocês vão fazer o seguinte: quando vocês saírem daqui, vão direto à livraria e vão comprar. Esse livro era o livro predileto do Chico. Era o livro que ele entendia que foi mais importante dos mais de 450 livros que ele psicografou ao longo de sua carreira mediúnica. De todos os livros, ele considerava esse livro mais importante e era o livro que ele mais amava. Ele se retirou para uma fazenda e psicografava no livro. E ele tinha a companhia de um sapo. Todos os capítulos. Quando ele terminou, o sapo desapareceu. Interessante. Então o Chico fala do amigo sapo que testemunhava a chegada, das luzes na Terra. Qual é o objetivo de Emmanuel? Então foi Emmanuel que ditou o livro para Chico. No mundo espiritual tudo está registrado, ok? Então não é só uma história que você lê, você tem acesso aos registros holográficos da vida do Cristo. Você vê esses fenômenos nas páginas espíritas. Eu me lembro do André Luiz indo com Alexandre a um museu e ele vê um relógio, e ele quer entender por que o relógio está ali e tal, e o Alexandre o ensina a psicometria, e ele
toca no relógio e de repente ele está numa sala. Ele não está imaginando, não. O que ele vê, ele não está mais no museu, embora estivesse no museu. O que ele vê é uma sala de jantar, uma mesa, o relógio marcando as horas, a família reunida, a toalha arrendada, as pessoas celebrando a vida num domingo. Então, isso é psicometria. Então, quando você ora, quando você lê o Evangelho, se você fizer a leitura orante, se você orar antes de ler o Evangelho, não se admire de você sentir perfumes, de você perceber a brisa no lago de Genezaré, porque você estará lá. Essas páginas são vivas, elas nos comunicam a realidade das coisas. Então, por que a gente sabe isso? Porque quando Emmanuel descreve as cenas, ele fala do que as pessoas pensavam, do que elas sentiam, de suas motivações. Isso é muito mais do que uma história pode nos dar, onde eu tenho que interpretar a posição de uma pessoa. Eu vejo um repórter me narra alguma coisa, eu leio alguma coisa, de um fato histórico que aconteceu num jornal, numa revista, e eu estou lendo a interpretação do repórter, daquele que escreveu o artigo. Eu não sei se realmente foi aquilo. Qual foi a motivação? Por que as pessoas estão ali? Você narra um crime, mas o que levou o homem a cometer aquele crime? Qual era a intenção dele? Você vê que o julgamento vai ser a tentativa de entender toda a complexidade daquele ato. E no mundo espiritual, eles têm esse acesso à mente das pessoas. A mente viva, se você estiver encarnado ou desencarnado, e do passado. Porque o tempo ele é uma ilusão na mente da gente. Nós estamos aqui numa igreja da Casa do Caminho, dos primeiros tempos. É exatamente isso. Um lugar simples, sem pompa, que abriga milhares de pessoas que vêm em busca de socorro, vêm em busca de lenitivo, que vêm em busca de cura. E era exatamente isso que as pessoas faziam quando iam à Casa do Caminho. Por que Casa do Caminho? Porque ainda não existia a palavra igreja, como nós entendemos. Então, o centro de reunião dos cristãos em Jerusalém era a Casa do Caminho. Por isso que o Divaldo tem a Mansão do Caminho, que a mansão é casa grande, e realmente era grande, era pobre, mas ela abrigava centenas de enfermos, de órfãos, de viúvas, de aleijados, cegos, mudos, surdos, leprosos, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade judaica da época. Mas os do caminho, porque não eram cristãos ainda, eles eram abrigados lá. Só em Antioquia, Lucas sugere na igreja, então já a igreja de Antioquia, que os do caminho, os que seguem Jesus, sejam chamados de cristãos. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então, e a Assembleia, o nome cristão vem da igreja de Antioquia. Igreja é eclesia, ekkalao em grego, chamado para o um. Observe que as igrejas nas cidades pequenas são sempre no centro, não é? E quando o sino bate, todos vêm em direção ao centro, para um único chamado, para um único objetivo, que é ouvir o Evangelho. Então, Paulo, no ano 34, ele está com 29 anos de idade. E Estevão está com 25 anos de idade. São dois homens ricos, muito ricos, tá? Pelo menos Estevão era rico, e Paulo continua rico, muito rico, tá? Estevão, ele era judeu e nasceu em Corinto, uma cidade grega. Então ele era da diáspora, ele era judeu, filho de Yehordeb,
né? Ele tinha uma irmã chamada Abigail. Abigail estava com 18 anos no ano 34, façam as contas. Era uma menina encalhada, 18 anos nessa época, e não casou ainda, né? Era uma pessoa que, né, realmente eles estavam procurando um noivo adequado para ela. Quando Emmanuel começa a descrever o livro é dividido em duas partes. Deixa eu falar um pouquinho do livro para que vocês comprem o livro e leiam o livro, que ele é absolutamente maravilhoso, tá? Ele tem 20 capítulos. 10 capítulos são sobre Estevão e 10 capítulos são sobre Paulo. Obviamente que Paulo e Estevão se misturam nos 20 capítulos. Nos 10 primeiros capítulos, nós temos a história de Estevão, que vai se desdobrando até o capítulo 10, né, onde ele é morto. Ele é o protomártir do cristianismo. Ele é o primeiro mártir do cristianismo. Ele é o primeiro homem, o primeiro devoto de Jesus, que dá a sua vida por Jesus. Então, quando Emmanuel, no prefácio, não deixa, a gente tem o hábito de não ler o prefácio, não deixem de ler o prefácio. O prefácio é muito belo, porque quando Emmanuel escreveu, nos anos 30, esse livro, ele disse que já havia algumas biografias de Paulo, que ele não queria escrever mais uma biografia de Paulo, que o objetivo era mostrar, né, a trajetória de duas almas iluminadas, que se iluminaram, né, através de muita resiliência, de muito trabalho, de muita dor, de muito sofrimento que os visitou ao longo da vida. Então, Emmanuel deixa claro no prefácio que o objetivo do livro é indicar aos cristãos da atualidade que tipo de sacrifício é exigido pelo convite do Cristo para a sua iluminação, porque você vai ter que deixar as suas referências aqui no mundo, não é? O jovem rico, não é? Ele abandona, ele é convocado, não é? Ele pede, ele se sente perfeito. Paulo se sente perfeito. Aquele menino era um fariseu. Eu ouvi do seu Jorge Magalhães, o pai da Anete, não é? Que o Divaldo tinha dito para ele que ele tinha sido o jovem rico no Evangelho. Então ele sai pesaroso. Ele se sentia perfeito, ele se sentia um homem piedoso, era jovem e ele queria a perfeição, não é? Ele era muito rico, o menino, muito rico, como Paulo era rico, como Estevão fora rico um pouco antes. Vocês vão entender por quê. Bom, o que aconteceu? Esse menino, ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ser perfeito? Jesus, isso. Ele leu. Aí ele diz assim: eu já faço tudo isso. Jesus olha para ele e se alegra. A palavra grega tem splankinos, ele é visceral. Jesus vê que ele está falando a verdade. Realmente ele é um menino, um rapaz, um judeu piedoso. Ele cumpre todos os 613 mandamentos do judaísmo. E Jesus diz: ok, te falta uma coisa. Não faltava um fazer, faltava um saber. E Jesus indica para ele: quer ver? Faça o seguinte, vá para casa, vende tudo que tu tens, abra mão, renuncie, desmaterialize-se. Você vê aqui, você se materializou no mundo e tem muitos bens e objetos, para você jogar tudo, para você entender o que é real. Você quer a perfeição? Então vá para casa, vende tudo que você tem e siga-me. Dá aos pobres e siga-me. Jesus o aceita como discípulo. E ele sai pesaroso e não volta. Diz a tradição cristã espírita que ele morreu uma semana depois, esmagado numa corrida de bigas. Jesus estava salvando a vida dele, tanto a vida física quanto a vida espiritual dele.
E passaram-se séculos até que ele se reencontra verdadeiramente com Cristo, hoje na figura do nosso Divaldo. Então, vocês vejam, ele sai pesaroso, pesado, porque ele está amarrado às coisas da terra. O Frederico Figner, quando estava fora do corpo, né, o Dr. Bezerra veio buscá-lo e tal, mas sempre que ele lembrava de um relógio ou de alguma coisa, ele voltava a sentir as dores da doença que o vitimou e o conduziu ao óbito do seu corpo. Vocês vejam como a mente é absolutamente importante na nossa ligação com as coisas. Ele pensava no corpo, pensava na sua cômoda, onde tinha uma caneta, não é? Ele voltava a sentir toda a agonia dos estertores da morte do seu corpo. Aí ele voltava a orar, desaparecia tudo. Qual era o problema? Onde estava o problema? Na mente dele, na ligação com objetos. Então Estevão, um espírito me disse, isso merece comprovação, porque todas aquelas pessoas que seguiram Jesus eram grandes profetas, grandes almas. Um amigo espiritual me disse que ele é a encarnação de Ezequiel. E Estevão, então, nasce em Corinto. O pai dele é muito rico, um grande fazendeiro, e tem um romano, o Lício Minúcio. Ele é um homem muito ambicioso. Ele chega em Corinto, tem uma revolta de escravos, ele chega para resolver a questão para o Império Romano, e ele se aproveita do poder que ele tem e toma os bens das pessoas, e reduz a riqueza da família do Estevão, que não é Estevão, o nome dele é Gesiel nesse momento. Ele vai se tornar Estevão com um nome espiritual quando ele se torna cristão. Então Gesiel é um menino que ele não ficou pobre, mas perdeu o falso, o glamour, né? Corinto era uma cidade muito bela, as ruas eram de mármore, e os templos eram dedicados aos deuses romanos e gregos, e ele não sabia nada do cristianismo, de Jesus, né? Estamos nos anos 34, Jesus já partiu, ele nunca ouvira falar de Jesus, mas o Lício Minúcio volta a 10 anos depois, no ano 34, no ano 24 ele perdeu riqueza, no ano 34 o Lício Minúcio tira tudo deles, o mesmo sujeito. Vocês já ouviram falar de gente que toma coisa dos outros? É exatamente isso que ele fez, com o poder político, com o poder imperial que ele tem. Ele foi lá, usou o poder dele e mata o pai do menino, escraviza o Gesiel, né, e solta a menina, a Abigail, tá, que fica sem nada. Uma mulher no século I, sem pai, sem irmão, sem marido, sem primo, sem homens para protegê-la, qual era o destino dela? Prostituição, né? Mas ela se abriga na casa, né, de Ruth e de Zacarias, um casal de judeus que tinha perdido o filho na perseguição também, estava se mudando para Jope. Então eles saem de Corinto e a menina vai para Jope, e o Gesiel, ele vai para uma galé romana. Imagina, ele, antes de ir para a galé, ele é fatiado igual Jesus, e vai servir numa galé como um remador. Qual era o tempo de vida de um escravo romano numa galé? Vocês têm ideia? Eles não sobreviviam a 2 anos de escravidão. Imagina você no porão de um navio, acorrentado, você urina, evacua, come, ali sentado, não pega o sol. Imagina o cheiro, o calor ou o frio, e você ali, e ele não reclamava. Você vê que desde a meninice, com todas as tragédias que acontecem na vida dele, ele mantém a integridade dele, moral, equilibrado, amoroso. E o Gesiel, né, o navio aporta numa cidade que tem uma epidemia.
e contamina algumas pessoas no navio. E nesse navio tem um homem chamado Sérgio Paulo. Ele é um patrício, um homem de família muito nobre romana, a serviço do Império Romano. Ele é muito jovem, como Estevão. As pessoas que adoeciam no navio, o que eles faziam? Jogavam ao mar. Mas eles não podiam jogar o patrício romano, era um nobre. Então alguém tinha que cuidar dele. Quem cuida dele? Como Gesiel cuidava das pessoas, tranquilizava todos os escravos na galé, ele ganhou a simpatia do capataz, do segundo homem do navio que comandava os escravos. E ele via que o menino era culto, ele era gentil, então ele destaca Gesiel, o capitão do navio, avisado, destaca Gesiel para cuidar do Sérgio Paulo. E ele canta os salmos para o Sérgio Paulo, e cuida do Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo fica curado. E o Sérgio Paulo, em gratidão, o Gesiel se contamina com a doença. Então, o que eles querem fazer? Jogá-lo ao mar, é óbvio, é um escravo. Mas o Sérgio, grato e afeiçoado ao Gesiel, ele combina com o capitão do navio de que ele vai ser... É bonita a história, não é? Dá uma boa novela, um bom filme. Todos os livros espíritas dão bons filmes. E de que ele morre, que é jogado ao mar, mas em verdade ele é largado, adivinha em que porto? Em Jope. E o Zacarias com a Abigail se instalam em Jope, numa fazenda perto de Jope, e ali eles reconstroem a vida. E o Gesiel é largado ele chega à praia, largado lá e vai embora. Mas ele está doente, assim, ele vai morrer, ele não tem cuidados. Mas um homem, Irineu, um ladrão oportunista, ia matá-lo. E ele fala assim, você vê o desapego. Ele tinha um saco de moedas de ouro dado pelo Sérgio Paulo. Ele fala assim, não me mates, o que você quer? Isso aqui, toma, é teu. Ele não deixa o homem ser um assaltante, um ladrão. Ele oferece o dinheiro para o homem que queria tomá-lo dele, que ia destruir a sua existência corporal. Olha a diferença entre o jovem rico, a diferença para o Frederico Figner naquele momento da vida dele. Então ele oferta o ouro. O sujeito não entende. Poxa, eu ia matar esse cara, ele está me dando ouro. Aí ele se compadece e fala assim, eu vou te ajudar. Eu sei de onde você pode ficar. Aí ele leva para um homem que tem uma casa ali perto da praia, que conhece o pessoal do caminho. E depois ele é transferido para a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, ela é dirigida por Pedro, por João, filho de Zebedeu, por Tiago, filho de Alfeu, e por... está faltando um. Filipe também está lá com as filhas. Está faltando um. João, Pedro, Tiago, e o Filipe. Eles estão lá cuidando da casa. E quem o recebe é Pedro. E Pedro se afeiçoa a ele, vê que ele é uma pessoa desassombrada. Olha que interessante. Talvez alguém aqui já tenha tido essa experiência quando leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi uma novidade, foi um reencontro. Você lê aquelas páginas assim, é isso, é isso, é isso. Então quando Pedro fala de Jesus para ele que esperava o Messias, e se ele realmente foi Ezequiel, ele é um dos profetas que falam do Messias. Então ele é um reencontro, ele esteve aqui, ele já aconteceu. E ele recebe as anotações de Mateus, que é a fonte Kelly, que vai dar a origem a todos os evangelhos no futuro. Então, ali ele se converte ao cristianismo e serve a Jesus na Casa do Caminho. Se transforma num diácono, num servidor. Todos vocês são diáconos. Isso aqui é uma igreja, no sentido essencial do termo. Não uma doutrina, mas um lugar
onde cristãos, porque a igreja não é o lugar, não é a doutrina, são cristãos que se reúnem. A igreja é feita de cristãos, de pessoas que amam Jesus, e ele começa a servir, e ele cura as pessoas. E Paulo se apaixona por quem? Adivinha? Aí que vem a coisa boa. Se apaixona por Abigail. Ele não é Paulo ainda, ele é Saulo. Ele é um fariseu que segue os 613 mandamentos, discípulo de Gamaliel II, que é neto de Hilel, que foi um grande fariseu que era muito tolerante. Mas Paulo, rígido. Imagina se ele tivesse sido criado, se desenvolvido a mentalidade dele na escola de Shammai, que era rigorosa, que era legalista. E Deus ainda deu Gamaliel para ele abrandar o temperamento dele, mas ele era muito rígido. Então ele se torna um perseguidor da igreja. A primeira perseguição da igreja nascente é com Saulo. E ele faz as artimanhas dele e mata Estevão. Ele condena Estevão à morte. E os cristãos são dispersos de Jerusalém, quase todos. E Abigail não se casa com ele, porque ele rejeita Abigail por ser irmã do inimigo dele, de quem ele tinha ódio e ciúme. E Saulo começa a perseguir os cristãos. Abigail se converte, Gamaliel se converte ao cristianismo. Então existem muitas informações nesse livro que vão acertando uma série de lacunas que vocês vão encontrar em Atos dos Apóstolos. Leiam Atos dos Apóstolos, são 28 capítulos, quando chegarem em casa. Vocês vão ver que tem uma cronologia que o livro Paulo e Estevão acerta todinha. Então o livro, ele descreve a trajetória de Saulo se convertendo ao cristianismo em Damasco, quando Jesus aparece para ele, transfigurado, numa luz tremenda que o cega. Eu vim para que aqueles que enxergam fiquem cegos, e os que são cegos vejam. Então Paulo fica cego, ele que tinha ido a Damasco prender Ananias, é acolhido por Ananias, que o cura, e ele volta a ver, em nome de Jesus, ele volta à visão. E nós temos então a trajetória agora de Saulo, que vai se transformar em Paulo, porque o homem velho vai morrer e o homem novo vai nascer. Um homem novo que não envelhece. Que adianta nascer alguma coisa, você ter uma nova visão e continuar o mesmo? Que adianta você ser renovado pelo cristianismo e você continuar pensando como um homem mundano? Isso é costurar um remendo novo num pano velho. Vai rasgar. Então Saulo morrerá e nascerá Paulo, e ele dirá em algum momento que não é mais ele quem vive, mas é o Cristo quem vive nele. Até Paulo morre, porque é só Cristo que vive nele. E Paulo então, Jesus percorreu 250 quilômetros, eram os caminhos de Jesus, os passos de Jesus, do lago de Genezaré até Jerusalém, um pouquinho mais ao norte. Mas Saulo, ele percorre mais de 2.500 quilômetros, desde Jerusalém até Roma. Funda as igrejas na Europa. Me deram mais 5 minutos. Ele funda as igrejas na Europa. Ele sai da Ásia Menor, atravessa, funda em Filipos a primeira igreja, que é liderada por Lídia, uma mulher, longe de ser misóginos. Paulo, então, ele escreverá as cartas, o que os discípulos de Jesus, os apóstolos, não precisavam, porque eles viviam ali próximos. Mas Paulo tem que se comunicar com todas as igrejas que estão sendo fundadas. Então ele escreve 13 cartas, 14 cartas, porque Emmanuel diz que a epístola de Hebreus é dele também, ok? E 7 cartas são dele, tá? Romanos 1 e 2, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filémon,
e a primeira carta, 1 Tessalonicenses. Isso está escrito nesse livro. E quando isso foi escrito, os eruditos do cristianismo não sabiam que tinha sido a primeira epístola aos Tessalonicenses. Essa informação está aqui nesse livro. Então vale a pena que vocês vejam o livro. Qual é o recado de Emmanuel, que está na introdução do livro? Ele diz que Jesus, das suas claridades eternas, aparece para um Paulo na sua escuridão, onde ele apalpa realidades, olha que interessante, para que ele pudesse ver a realidade. E quando Paulo vê Jesus, ele pergunta ao Senhor: o que queres que eu faça? Essa é a grande pergunta que todos nós devemos perguntar a Jesus: o que tu queres que eu faça? E nós temos o Saulo, que fica 3 anos no deserto, depois 3 anos nos contrafortes de Tarso, 6 anos de preparação profunda para fazer as suas 4 viagens, iluminar o mundo com o Evangelho. Em 30 anos, em 32 anos, porque Paulo abandona o corpo decapitado, no ano 67. Então, ele se converte no ano 35. Você tem 6 anos de preparação, você tem as viagens, as cartas, e entenda uma coisa: vocês acham que é lento, mas não é. Então Emmanuel dirá no prefácio que Paulo ultrapassou o abismo que o separava do Cristo em 32 anos. É possível alcançar o Cristo se você tiver essa resiliência, se você tiver a capacidade, de se dobrar, de suportar os rigores de um mundo que cobra o preço, da sua adesão ao projeto de Jesus, à agenda de amor dele. A proposta de Jesus é radical. Você ama incondicionalmente a sua sogra, o seu marido, seu filho problemático, seu vizinho, seu inimigo político. Vejam, a história de Paulo é essa. Então, vocês vão ver, deixa eu ler aqui um trecho dele, que a gente encontra na 2ª epístola aos Coríntios, que eu vou terminar citando Paulo, as palavras dele, para vocês entenderem o que esse homem fez. Porque ele estava sendo perseguido e criticado. Ele diz assim: são israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Porque Paulo, ele era perseguido pelos judeus, porque era considerado um traidor, e era visto com suspeita pelos, então, agora cristãos. Falo a delirar, eu ainda mais, muito mais pelos trabalhos, muito mais pelas prisões, imensamente mais pelos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com vergastadas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. E passei 1 noite e 1 dia em alto mar. Viagens a pé sem conta, perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus irmãos de raça, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos da parte dos falsos irmãos. Trabalhos e duras fadigas, muitas noites sem dormir, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, sem que eu seja também. Quem tropeça, sem que eu me sinta queimar de dor.
Se é mesmo preciso gloriar-se, é da minha fraqueza que me gloriarei. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Que a paz do Senhor Jesus os torne cristãos como Paulo e como Estevão. Muita paz. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.